Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje iremos comentar sobre uma empresa bastante pedida por vocês, que é a Uzi Minas. Então vamos comentar sobre o resultado do primeiro trimestre da empresa e ver como ela se saiu. Mas antes de comentar sobre isso, gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal, o canal Cresce Dia por Dia. No canal iremos comentar sobre resultados trimestrais das principais empresas listadas na Bolsa e também trazer notícias do mercado financeiro. Tem também o grupo onde você irá receber notícias em primeira mão e caso você queira fazer parte, o link vai estar na descrição deste vídeo. Além disso, tem o site do canal, onde você consegue ter acesso a diversos conteúdos, como por exemplo, baixar a planilha com as ações que ficam no meu radar e também calculado já o preço intrínseco e também o preço teto. Então basta clicar aqui nessa telinha de computador que você será direcionado à planilha. Além disso, no site você vai ter acesso a indicações de livros, calculadora de juros compostos para você realizar suas projeções de investimentos e também um conteúdo sobre indicadores fundamentalistas. Além disso, também vocês irão acompanhar o crescimento da carteira do canal rumo à liberdade financeira no médio e a longo prazo. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Então, o primeiro ponto a ser destacado é que este vídeo não se trata aqui de uma recomendação de compra ou de venda. Então, o primeiro trimestre aqui da empresa foi uma retomada de resultados. Se a gente observar o quarto tri de 2022, a empresa tinha reportado um prejuízo de 840 milhões de reais e aí retomou agora com um lucro líquido de 544 milhões de reais. Se a gente observar, as cotações da Uzi Minas vêm despencando e isso acontece por causa dos lucros que vem despencando. Se você observar, o lucro do primeiro trimestre de 2022 era de 1,2 bilhões e aí começou a cair. Segundo tri de 2022, 1 bilhão. Terceiro tri de 2022, 600 milhões. Metade, ou seja, uma queda de 50% se comparado ao primeiro tri de 2022. E no quarto tri de 2022, reportou um prejuízo de 840 milhões de reais. E cotações seguem lucros, por isso as cotações despencaram bastante. E aí uma retomada no primeiro trimestre de 2023, reportando um lucro de 544 milhões de reais. Se você observar a receita também, ela vem caindo desde o segundo trimestre de 2022, chegando aqui a 7,2 bi no primeiro trimestre de 2023, bem menor em relação ao mesmo período lá no primeiro trimestre de 2022. Consequentemente, EBITDA também ajustada, caindo desde o segundo trimestre de 2022, reportando aqui no primeiro tri de 2023, 783 milhões de reais. E, provavelmente, isso irá continuar. Por quê? Porque a empresa reportou aos seus acionistas que irá realizar uma reforma aqui no Alto Forno 3. Então, será um investimento total de 2,7 bilhões de reais, previstos a ser investido no ano de 2023, 1,2 bi, e para realizar essa manutenção, essa reforma, o que irá acarretar suspensão das atividades por 110 dias. Então, de abril a agosto de 2023, terá aqui suas atividades suspensas, o que irá diminuir a produção e, consequentemente, irá afetar os balanços da empresa. E se a gente observar, tem outra também manutenção sendo feita, então são reparos emergenciais na Coqueira 2 da usina de Ipatinga e será um valor aqui de investimento de 1,1 bilhão de reais, sendo 97 milhões aplicados já em 2023 e de 2024 a 2026 951 milhões de reais. Então, de fato, essas suspensões nessas atividades deverá contribuir para a diminuição da produção, consequentemente vai afetar os resultados. Então, o segundo tri de 2023 provavelmente não será um segundo tri interessante para a Uzi Minas. E prevendo aqui no cenário de crescimento da Uzi Minas para o ano 2023, o que a gente observa é que a Uzi Minas pretende investir um total em 2023 de 3,2 bilhões de reais, sendo que no segmento de mineração, 500 milhões, e no segmento aqui de unidade de transformação de aço, 100 milhões de reais. Em relação às despesas líquidas financeiras, eles prevêem aqui 70 milhões de reais de despesas. Além disso, um indicador de produção de vendas, isso não significa que de fato isso irá acontecer, é uma previsão, mas eles prevêem aí em relação de volume de vendas de minério de ferro pela unidade de mineração de 8,5 a 9 milhões de toneladas. Então, de fato, aí será uma produção bastante significativa e eles reportam a cada trimestre o balanço da quantidade de vendas em toneladas aqui, que é previsto aqui a esse volume para cada trimestre. E bastante interessante porque a gente já tem ali uma determinada previsibilidade nas receitas daquele segmento. Se a gente observar por cada segmento o resultado do primeiro trimestre de 2023, em siderurgia, por exemplo, a gente observa que o volume de
de vendas de aço, ela caiu em relação ao primeiro trimestre de 2022, 9%, porém, houve aqui uma retomada em relação ao quarto tri de 2022, reportando 7% a mais aqui no volume de vendas. Consequentemente, a gente vai ver que a receita líquida ela diminuiu do quarto tri de 2022 em relação ao primeiro tri de 2023, porém, se compararmos ao primeiro tri de 2022, a gente vê uma alta de 1%. Em consequência, a EBITDA ajustada caiu bastante em relação ao segundo tri de 2022, que reportou 1,4 bilhões, e agora a gente vê a EBITDA da empresa sendo de 438 milhões de reais. De fato, os resultados caíram bastante, consequentemente as cotações caíram. E esse resultado, bem melhor do que o quarto tri de 2022 de 264 milhões de reais em relação aqui ao primeiro tri de 2023, que foi uma alta de 66%, se dá aqui a eficiência de custos. Então, eles tiveram menos custos aí em relação ao efeito negativo do preço mix, e isso impactou de forma positiva, reportando então uma EBITDA aqui no primeiro trimestre de 2023 de 438 milhões de reais, em relação ao quarto tri de 2022 de 264 milhões. Então, de fato, a empresa ela tem que melhorar essas questões de custo para não impactar tanto seus balanços e reportar lucros recorrentes e crescentes. Aqui no segmento de mineração, o que a gente observa é que cresceu em relação ao primeiro trimestre de 2022 em relação ao primeiro trimestre de 2023, 17%, e também houve aqui um declínio em relação ao quarto tri de 2022 de 22%. Então, vendas aí de minério caiu em relação ao quarto tri de 2022, porém, bem melhor do que no mesmo período do ano passado. A receita líquida em relação ao primeiro tri de 2022, ela caiu 23%, e em relação ao quarto tri de 2022, ela caiu aqui, ela teve aqui um leve rendimento de 23% em relação à quantidade de toneladas, de dólares por toneladas. E se a gente observar no segmento de soluções da Usiminas, o que a gente observa é que houve um crescimento nas suas vendas em relação ao quarto tri de 2022, que ficou em linha. Então, praticamente aqui uma queda só apenas de 1%, nenhuma bronca a ser reportada, e também em relação aqui ao primeiro tri de 2022, há uma queda de 8%, nenhuma bronca aqui. Então, em linha aqui, em relação às vendas de aço. E a receita líquida, se a gente for observar em reais por toneladas, a gente observa que foi um crescimento de 9% em relação ao primeiro tri de 2022 e uma pequena queda em relação ao quarto tri de 2022, ou seja, em linha com o esperado da empresa. E se a gente observar, é uma retomada aqui da EBITDA ajustada em relação ao quarto tri de 2022 e bem em linha com o que foi apresentado no mesmo período do ano passado, no primeiro tri de 2022. Então, investimentos aqui previstos da empresa, um total de 580 milhões de reais foram realizados no primeiro tri de 2023, sendo a maior parte aqui na siderurgia, onde foram investidos 339 milhões de reais, e na reforma aqui do forno 204 milhões de reais. Se a gente observar, é um investimento que vem sendo crescente, tri por tri, desde o primeiro tri de 2022 até o quarto tri de 2022, e se a gente observar, o investimento caiu em relação ao quarto tri de 2022, porém ainda um investimento muito forte em relação a reformas, manutenções e estruturas aqui da transformação de aço. O que faz, então, com que a empresa tenha aqui uma dívida bastante controlada. Em relação à dívida, vemos que a empresa não tem nada para amortizar no corrente ano, nem 2024, nem 2025. A única bronca é que tem uma dívida alta aqui de 3,8 bi a ser honrada, porém o caixa da empresa é bastante gigantesco, um total aqui de 5,8 bilhões de reais, e consegue aqui amortizar a dívida, honrar a dívida tranquilamente. Se a gente observar a dívida líquida sobre a EBITDA, a gente vai observar que é bastante confortável, em menos aqui de um ano ela consegue honrar toda a sua dívida, então a empresa não se encontra nem um pingo alavancada e tem margem aí para investir bastante em um forte fluxo de caixa. Se a gente observar em relação ao seu caixa, fechou o ano passado, 31/12/2022, a 5 bilhões de reais, e agora, no primeiro tri de 2023, reporta aqui um aumento de quase 800 milhões de reais, reportando 5,8 bi de caixa. Então, tranquilo aqui para honrar suas dívidas de médio a longo prazo. Nesse slide, o que a gente observa é justamente o crescimento da receita líquida ano após ano. A gente observa em 2017, 10 bi, 2018, 13 bi, 2019, 14 bi, quase 15, e um salto aqui de 2020 para 2021, de 16 para 33 bi. E a gente observa uma leve queda em 2022 de 32 bi, mas o que a gente vai observar é que a EBITDA e o lucro líquido despenca de 2021 para 2022. Um lucro líquido reportado de 2021, 12,8 bilhões de reais,
a EBITDA ajustada, e o lucro líquido de 10 bilhões de reais, e caiu a EBITDA ajustada para 4,9 bi e o lucro líquido para 2 bi. E aí você se pergunta por que as ações da Usiminas vêm despencando. De fato, é porque há uma queda nos lucros bem forte, uma queda nos seus resultados, nas suas margens, nas receitas, na EBITDA e nos lucros, e cotações seguirão o resultado da empresa sempre no médio e longo prazo, isso irá acontecer. E aí o que é que a gente observa em relação às dívidas? Sempre tranquilas e margens bastante consolidadas. Então, se a gente observar lá atrás, em 2017, representava 2 vezes a dívida líquida sobre sua EBITDA, então em até 2 anos ela conseguia honrar suas dívidas, e desde então só vem caindo, sendo atualmente 0,23 vezes. Então, de fato, a empresa está bastante tranquila no requisito dívida. Em relação às composições acionárias, o que a gente vai observar, em ações ordinárias, o grupo controle tem 68,6% das ações, e o resto aqui está livre para negociação no mercado, o famoso free float. E aí, partindo para entender alguns segmentos, as principais receitas vêm da siderurgia, onde ela possui aqui 2 usinas localizadas em Ipatinga e Cubatão, São Paulo, e praticamente aí trabalha como também como a sua controladora em parceria com a Usiminas, de Unigal, onde faz essa parte desse segmento e representa aqui a maior receita da empresa. E em 2010, a empresa começou a se expor em mineração, fazendo parceria aí com empresas no segmento, sendo também responsável pelas operações aí de mineração, além de transporte ferroviário e portuário. E também em 2009, um ano antes, a empresa ela tem essa participação com a Usiminas, que possui amplo portfólio aí na produção de serviços de transformação e distribuição de aço, onde possui 7 unidades industriais, realizando aí a modulação de aços, fabricando aí bolinhas de aços, chapas grossas, rolos, conjunto de soldados, entre outros segmentos destinados ao aço aí, à construção civil e também à parte eletrônica. Entendendo um pouco mais essa parceria de mineração, a Usiminas tem uma participação de 30%, onde tem aí uma capacidade imensa aí de criar até 12 toneladas aí ao ano. Então, de fato, bastante interessante e incrementa bastante o seu segmento. Em relação à siderurgia, o que a gente observa é que elas conseguem reportar uma capacidade produtiva aí de aço bruto de 5 milhões de toneladas ao ano. De fato, uma das suas maiores receitas aqui da empresa, e começou a empresa praticamente nesse segmento, e aí começou a diversificar no segmento de mineração e modulação de aço. E aí nesse segmento de modulação de aço, que a gente observa que existe aí essa parceria, onde a Usiminas é a controladora, tendo participação de 68,9% das ações, e que praticamente aí transforma 1,9 milhões de toneladas de aço por ano, realizando essas peças, liberando aí no mercado. Então é uma gigante do mercado na parte de mineração e também de transformação de aço, e também no segmento de siderúrgica. E aí nesse slide vocês podem dar uma pausa no vídeo, olhar os balanços em relação do acumulado e também nas receitas em relação a cada segmento. Mas um ponto que eu vou destacar para vocês é os custos bastante elevados nos anos, e também nas receitas e despesas operacionais. Se você observar, o que de fato impactou aqui os resultados de 2022 em relação a 2021 foi justamente essas despesas operacionais aqui, que impactou um total de 3,2 bilhões em relação a 3 milhões do ano passado. E se a gente observar, consequentemente, a EBITDA ajustada de 4,9 bilhões em relação a 12,8 bilhões de 2021, o lucro líquido também bastante impactado, entre outras margens que fizeram os balanços da empresa piorar e, consequentemente, as ações despencaram. E o que a gente vai observar é isso, de fato, afetou o preço, e se isso hoje é uma oportunidade ou não. Então, se a gente calcular o preço intrínseco da empresa, o valor intrínseco da empresa, pela fórmula de Benjamin Graham ajustada, a gente vai obter, já aplicando a taxa de desconto de 15%, R$ 10,15 do valor intrínseco da Usiminas. Em relação às cotações atuais, que está de R$ 7,49, estamos falando de uma margem de segurança de 36%. Então, de fato, a empresa hoje está bem interessante em relação aqui à sua margem de segurança de 36% em relação ao valor da cotação com o valor intrínseco atual. Se a gente observar, neste momento, ela é uma empresa que está no segmento de commodities, e ela é uma empresa com resultados cíclicos. Além disso, ela não paga dividendos recorrentemente, então ela não faz parte aqui das empresas
por exemplo, que eu pretendo ter no meu portfólio para o resto da vida. Porém, ela faz parte aqui do meu portfólio de gestão de risco. Então, em gestão de risco, eu considero empresas que apresentem, no mínimo, margem de segurança de 50%. Então, se a Usiminas fica no meu radar, e caso ela apresente aqui uma margem de segurança bem elevada de acima de 50%, aí, com certeza, vai fazer parte da minha gestão de risco, desde que eu não ultrapasse aqui 10% de exposição a mais nessa gestão de risco. Então, as cotações deveriam chegar aqui próximos a 6,50, bora ver se chega a 50%, 56%, e aí provavelmente montaria uma posição interessante, desde que não ultrapasse aqui 10% da minha carteira em gestão de risco, que atualmente, se você observar, ela é composta por Magazine Luiza e Bitcoin e Ethereum. Então era isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreva no canal, deixa aquele like e até a próxima.